Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje num clima de nostalgia. Quem me conhece sabe que eu amo viajar, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. E esse ano, né, que passou, a gente não pôde fazer nenhuma viagem. Esse ano a gente também não tá muito podendo fazer ainda, então ninguém sabe quando que isso vai voltar ao normal, né? Então, para matar um pouquinho a saudade, eu resolvi fazer essa série de vídeos sobre cidades icônicas. Eu não visitei tantas cidades icônicas assim na vida, mas eu vou começar por uma que para mim ainda é uma das mais especiais que eu já conheci, que é Paris. Então vem comigo, eu vou levar vocês para conhecer um pouquinho mais sobre essa cidade que é tão especial para mim. Vamos lá? Gente, essa viagem para Paris eu fiz em 2012. Há bastante tempo atrás eu tinha já me formado em arquitetura, já tinha feito mestrado na Argentina. Não sei se eu já cheguei a comentar isso, mas eu fiz mestrado na Argentina e eu já tinha voltado do mestrado, já estava trabalhando, tal, aqui no Brasil de novo. E era um sonho muito grande, assim, porque na faculdade de arquitetura a gente estuda muito sobre Paris. Eu já vou contar por quê. E no mestrado também estudei muito sobre Paris. E aí eu tava com muita vontade de ir, sabe? Tinha se tornado um grande sonho, assim. E foi uma realização muito grande. A viagem foi perfeita. E até deu até sabe, aquela saudade, assim, de ver. Olha, já fazem quase 10 anos, né? Esse ano, em maio, vai fazer 9 anos. E eu fui selecionando as fotos aí. Então a maioria das fotos que eu vou colocar aí são fotos que eu tirei nessa viagem. E é por isso que vocês não vão ver tanto crédito das fotos, porque dessa vez as fotos são minhas. Mas vamos lá. Paris é uma cidade que hoje em dia eu acho que ainda é, a cidade mais visitada por turistas no mundo. Mas enfim, a cidade de Paris foi fundada em 508, no ano 508, quando o rei Clovis dos Francos instalou lá a capital do reino. A cidade ela ganhou importância na verdade, no século XI, por causa das rotas comerciais. Então, nessa época da Idade Média, né, século XI por aí, começou a ganhar mais importância. Bom, a cidade passou por várias revoltas populares, a peste negra dizimou boa parte da população da cidade. E em 1528, com o rei Francisco I, Paris se tornou a maior cidade do Ocidente. Vocês lembram do vídeo que eu falei sobre o que era mesmo? Esses dias eu falei sobre os jardins ingleses. No vídeo sobre o jardim inglês, eu falei da questão das grandes navegações, né, das rotas comerciais, aí pelo século XVI, XVII. Nessa época, Paris se tornou a maior cidade do Ocidente e, portanto, do mundo, né? Porque naquela época o que existia, na verdade, como mundo civilizado era basicamente a Europa e o Ocidente. Bom, em 1791 houve outras revoluções, culminaram na primeira Constituição da França. E por que isso é importante? Porque daí mudou um pouco a questão dos reinados, né? Então vieram os Napoleões. E eu não vou ficar me estendendo muito na questão histórica, não, mas por que eu preciso chegar no Napoleão? Porque foi no Napoleão que, em 1850, teve um barão, que foi o Barão Haussmann, em 1850 mais ou menos, que foi prefeito da cidade de Paris. E o que o Barão Haussmann fez? Ele não era arquiteto, ele não era urbanista, ele não trabalhava nessa parte, mas ele fez a maior reforma urbana de Paris, que transformou Paris no que a gente vê hoje, né, na cidade de Paris, que foram a abertura de grandes avenidas. Então, partindo do Arco do Triunfo, que foi construído mais ou menos nessa época, partindo do Arco do Triunfo, as grandes avenidas, foram demolidos 19 mil edifícios e construídos no lugar cerca de 34 mil novos edifícios. Esses novos edifícios, eles foram todos construídos mais ou menos com a mesma altura, no mesmo alinhamento e com o mesmo estilo. E é por isso que hoje a gente anda nas ruas de Paris e a gente vê aquele estilo tão característico.
O Barão Haussmann, ele fez essa reforma, não foi por questão urbanística não, foi por questão política, porque eles conseguiam, estava uma época de muitas revoltas, então para conseguir conter mais essas revoltas e ao mesmo tempo dispersar mais as pessoas, né, elas não ficarem amontoadas e amotinadas, assim, tipo assim, ficar ali num cantinho e o exército, enfim, quem ia reprimir essas rebeliões não ser pego de surpresa, o motivo das grandes avenidas era esse, não era uma questão tão urbanística. A questão urbanística veio com o saneamento, porque Paris já tinha passado pela peste negra, já tinha sido dizimada boa parte da população e estava passando por um surto de cólera. Então essa reforma incluiu várias outras coisas, além da abertura das grandes avenidas. Foram feitos um novo aqueduto, um sistema de esgoto, uma rede de gás subterrâneo, porque na época a iluminação pública funcionava com gás, fontes, banheiros públicos, grandes parques, um grande edifício que foi construído nessa época, que é dessa época, é a Ópera de Paris, que tá lá. Enquanto eu for falando, eu vou deixando fotos, vocês já perceberam isso daí, né? Bom, então, dessa época, a gente tem a estrutura urbana de Paris, que a gente vê até hoje, porque hoje em dia essa organização urbana dessa parte da cidade, ela é preservada, né? Você não pode sair muito, construir coisas de uma altura muito diferente ou de um estilo muito diferente. Eles são muito rígidos com relação a isso. E também ficaram alguns prédios icônicos, que foi a Ópera de Paris e o Arco do Triunfo. Bom, para vocês entenderem um pouco melhor, a cidade de Paris ela começou então como uma cidade ainda antes da era medieval, mas na era medieval ela tinha muros. O Barão Haussmann ele também demoliu esses muros que cercavam todas as cidades da Idade Média, eram cercadas por muros para evitar invasores, certo? Paris não era diferente. Nessa época, no século XIX, 1850 mais ou menos, esses muros foram demolidos. Mas este primeiro núcleo ainda está lá, porque é a Ile de la Cité, que tem um prédio muito, muito, muito importante, que inclusive é bem anterior a essa reforma, que é a nossa querida Catedral de Notre-Dame. Traduzindo ao pé da letra o nome da catedral, seria Catedral de Nossa Senhora. Então ela é uma catedral dedicada a Maria, foi construída em 1163 e ela se localiza nesse primeiro núcleo, obviamente, né? Porque é o que existia da cidade nessa época de 1163. Foi construída em estilo gótico, então as gárgulas são bem famosas, né? As gárgulas da Catedral de Notre-Dame. E, infelizmente, em abril de 2019, ela sofreu um grande incêndio que destruiu uma parte do telhado e a agulha da torre principal que ficava na nave da igreja. Ela continua fechada para visitação, mas está sendo restaurada, enfim, em breve acho que a gente vai conseguir de novo. E também não é que, infelizmente, eu não posso ir todo ano para Paris, né? Mas enfim, fica aí a informação. E aproveitando esse gancho, a Ile de la Cité fica no primeiro bairro da cidade. Os bairros de Paris, eles são organizados em espiral. Eu vou deixar aqui em algum lugar por aqui, um mapa da cidade. Eles são divididos em arrondissements, ou bairros, né? A gente traduz como bairros, em espiral, sendo que o primeiro arrondissement é esse núcleo central, que ele inclui um pedaço da Ile de la Cité, que é onde fica a Catedral de Notre-Dame, entre outros prédios. Então ele vai sendo organizado essa parte principal da cidade. É lógico que hoje em dia teve o crescimento metropolitano, né? Paris, a região metropolitana de Paris é muito maior do que isso, mas só para vocês entenderem como que é organizado a questão urbana da cidade de Paris. Bom, eu vou falar aqui sobre mais 3 edifícios, só para não ficar um vídeo de 2h30, porque se eu pudesse eu ficava. Gente, nessa viagem que eu fiz em 2012, eu passei 12 dias só em Paris. Eu fui com a minha mãe, a gente foi para algumas outras cidades, visitamos Versalhes, visitamos Marseille, visitamos Estrasburgo, mas ficamos 12 dias em Paris.
E, gente, tem muita coisa para ver lá. Eu vou falar aqui sobre mais 3 prédios, edifícios, ou enfim, ícones que são, assim, obrigatórios, mas existem muitas outras coisas para serem faladas sobre Paris. Então, vocês me desculpem aí o recorte, mas é, né, necessário. Então, o primeiro que eu vou falar é o Museu do Louvre. O Museu do Louvre é ainda o maior museu de arte do mundo. Ele funcionou como um palácio real, né, o Palácio da Realeza, e foi construído entre o século XII e XIII, e ele funcionou como palácio até 1682, quando o rei Luís XIV transferiu a residência do Palácio do Louvre para o Palácio de Versalhes. Então eles saíram de Paris, porque estava tendo umas rebeliões e tal, então ele, para se proteger, fugiu lá para Versalhes. O museu em si foi inaugurado em 1793. Aquela pirâmide, né, que ficou super mega famosa, tem muito filme que passa ali na frente e tudo, ela é bem recente, ela foi construída em 15 de outubro de 1988. E para quem já viu por dentro, né, hoje em dia tem até visitas virtuais ao próprio Museu do Louvre, você consegue ver que tem a pirâmide que você enxerga lá de fora, da praça, e tem uma outra pirâmide que você enxerga lá de dentro. Essa outra pirâmide invertida foi construída em 1993. Gente, o Museu do Louvre, se você quiser realmente conhecer as obras, se você é aficionado por arte e tudo, é 2 dias para mais, assim, é muito grande. Eu fui, obviamente, ver a Mona Lisa, né, que é a obra mais famosa, eu acho que está exposta no Louvre, mas assim, o próprio museu já é uma obra de arte, sabe? É muito bonito, vale demais a visita. Bom, o outro prédio que eu escolhi para falar é a Basílica de Sacré-Cœur, que é a Basílica do Sagrado Coração. Ela está localizada no bairro de Montmartre e ela fica no topo de uma colina e foi construída em mármore travertino entre os anos de 1875 e 1914. Como ela fica no alto, você consegue ver a basílica de vários locais da cidade. Inclusive, a gente teve o privilégio de ter a vista da basílica do quarto do hotel. Então, da nossa janela, a gente conseguia ver a Basílica de Sacré-Cœur. E pelo mesmo motivo, da basílica, você tem uma vista muito bonita da cidade. Dica, tá? Você pode pegar o metrô e ir até lá, desce na estação e aí tem uma escadinha em espiral. Gente, não façam isso, tá? Eu fiz e não recomendo. É gigantesca essa escada, então tem outras maneiras de você chegar lá no alto que você não fica tão cansado. Tem tipo um teleférico, um bondinho que você pega e você fica vai até lá em cima da basílica sem se cansar tanto. A gente não sabia disso, fomos subindo a escada inocentemente e, enfim, cansa. Bom, e por último, para o vídeo de hoje, eu vou falar sobre o ícone máximo da cidade de Paris, que é a Torre Eiffel. A Torre Eiffel ela foi construída em 1889 para a Exposição Universal que aconteceu em Paris. E é importante vocês saberem que essas exposições universais, elas aconteciam na época da Revolução Industrial para mostrar as novas tecnologias, as conquistas de cada país. Então, cada país construía os seus pavilhões e eles eram desmontáveis. Então, o contrato da Torre Eiffel, ele previa que ela seria desmontada em 20 anos. Só que ela se tornou um ícone tão importante e também ela era muito alta, então ela servia como uma excelente antena de rádio. E ela foi ficando, foi sobrevivendo e se tornou o ícone do país inteiro, né? Então hoje a Torre Eiffel ela é o ícone da França, né? Não tem como você pensar em Paris e não pensar na Torre Eiffel. Ela possui 324 metros de altura, ela é uma estrutura toda treliçada em ferro, podem ser acessados. Eu não tenho certeza se o último nível está no 324, mas deve estar no 320 metros de altura. Então são 3 níveis que podem ser acessados. Os 2 primeiros podem ser de escada ou de elevador e o último apenas de elevador. Observação, quando a gente foi, um dos elevadores estava em reforma, então as filas para ir no elevador estavam quilométricas. E para você ir de escada, você não pega a fila, é só começar a subir. Gente, é
é duro, viu? A hora que você chega lá no segundo nível é bem difícil, a subida é bem cansativa. Mas vale a pena, oferece uma das melhores vistas da cidade também. E além disso, dá para tomar uma tacinha de champanhe, tem restaurante, tem lojinha, dá para ficar um bom tempo lá, né, apreciando a vista e dentro desse monumento. E fora do monumento, a torre ela se ilumina de uma maneira muito especial todas as noites. Se eu não me engano, a cada 15 minutos ou de hora em hora, eu não lembro, gente, faz 9 anos já. Mas aí você não vai enxergar isso estando dentro da torre, né? A gente normalmente é orientado a ir para um lugar que chama Trocadéro, que dá a vista icônica da Torre Eiffel. Então você tem essa vista e daí você vê a torre se iluminando de uma maneira toda especial. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo voltar aqui mostrando um pouquinho das viagens que eu fiz aí ao longo dos anos e rezando para poder viajar de novo, para trazer mais coisa aqui para vocês e também para matar essa saudade que é enorme aqui dentro. Então, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta com mais um vídeo. Tchau!